Boa noite a todos, como é que vocês estão, meus irmãos e irmãs da Igreja da Baixa do Petróleo? Como estão passando essa quarentena? Estão firmes em Jesus? Estamos aqui todos juntos para mais um culto aqui online, para o louvor e glória do nosso Deus. E hoje nesse dia especial, nesse dia de todas as mamães, e nesse dia nós trouxemos aqui para vocês a mensagem que está aqui no livro de Lucas capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Mas antes vamos fazer uma pequena oração para a gente ler esse texto, tá bom? Fechemos nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está cuidando do seu povo durante essa quarentena. O Senhor está cuidando de todas as mamães e queremos pedir uma bênção toda especial sobre todas as mães da Igreja da Baixa do Petróleo, sobre todas as mamães que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa abençoá-las, aumentar a fé, a coragem, a esperança delas na tua volta. E que nesse momento o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então estamos em Lucas capítulo 7. Já está com sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas 7, verso 11, nos conta aqui a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos ler. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha que milagre maravilhoso. Aqui nos conta a história de uma mãe, de uma pobre mãe, uma mulher que havia sido muito, digamos assim, injustiçada pela vida. Ela já havia perdido o marido. Naquela época, aquela cultura, a mulher praticamente era muito desvalorizada. Se hoje em dia, nos nossos dias, já existe machismo e já existe tanto preconceito ainda nos nossos dias, imagina naquela época, em que era uma cultura extremamente machista. E a mulher que perdia o marido, ela ficava praticamente sozinha no mundo. E a única coisa que restou para aquela viúva de Naim, foi o seu filho. O filho daquela mulher era o sustento dela. O filho daquela mulher era praticamente os sonhos dela, os planos dela, os projetos dela. Da mesma forma, queridos, querida mãe, você que está nos assistindo, muitas vezes é você mesma, depois que você tem um filho na vida, os sonhos do seu filho passam a ser os seus sonhos. Os projetos do seu filho passam a ser os seus projetos. As dores do seu filho passam a ser a sua dor. Então tudo gira em torno do filho. E agora essa pobre mãe, essa pobre viúva de Naim, como se não tivesse perdido o marido, como se já não tivesse ruim perdido o marido, agora perdeu também o filho. Interessante na vida é que muitas vezes a coisa pode estar ruim, mas é incrível como que a situação ruim pode piorar muito mais. É isso? Foi justamente o que aconteceu com essa viúva. E agora ela estava aqui, desesperada. Simplesmente perdeu o marido, perdeu o filho, estava sozinha. A quem mais que ela poderia recorrer? O que mais que ela poderia fazer na vida? Parece que não existia mais nenhuma saída para ela. Queridos, mas louvado seja Deus, porque nesse cortejo da morte, essa viúva encontrou o cortejo da vida. Encontrou a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja parecendo que está fora do controle, por maior que seja a tempestade, Jesus está no controle de tudo. Jesus está conduzindo todas as coisas. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que é mãe, você que é pai, você que tem estado aí meio sem entender o que está acontecendo nessa terra, embora a gente saiba que são cumprimentos da palavra de Deus, mas saiba que Deus está no controle do nosso planeta. Por mais que a gente esteja passando por toda essa pandemia, por mais que o nosso planeta, a gente está vendo tanta pessoa
tantas pessoas morrerem vítimas desse vírus, mas eu quero dizer para você que apenas confie em Deus. Eu não vou dizer aqui para você que você está livre desse vírus. Eu não vou dizer para você que o vírus não vai chegar na sua casa. Não. O que eu vou dizer para você é que se você confiar em Deus e se você for fiel a Ele, Deus estará com você. E poderemos todos dizer, como o apóstolo Paulo disse, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos teus, Senhor. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como diz a Bíblia, bem-aventurados aqueles que já desceram ao pó, que já morreram no Senhor. Mas enfim, independente da gente estar vivo ou morto, o que mais importa é estarmos em Jesus. Estarmos em Cristo Jesus. Queridos, que bom que essa mulher encontrou o cortejo de Cristo Jesus. Aqui nós temos nesse texto 2 cortejos. O cortejo da vida, que é aquele que Jesus vinha com os discípulos, com a multidão que seguia Jesus. O cortejo da vida, da alegria, da vitória, do triunfo. E o cortejo da tristeza, o cortejo do luto, o cortejo da desgraça, o cortejo da desilusão. Queridos, de repente esses 2 cortejos se chocam. E Jesus olha para aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus, quando olha para aquela mulher, quando olha para aquela multidão, Jesus teve compaixão dela. Jesus teve compaixão. E sabe o significado dessa palavra compaixão no original do grego? Significa splagnisomai, que quer dizer uma dor nas entranhas, um anelo na alma, uma dor no mais profundo do ser. Queridos, quando Jesus olha para aquela mulher sofrendo, ele sentiu a dor dela. Da mesma forma, é assim quando Jesus olha para você. Quando Jesus vê você sofrendo, quando Jesus vê você passando por essa angústia, por essa ansiedade, por essa doença, por essa dor, por esses medos, da mesma forma é como Jesus vê você. Ele sente um anelo na alma, uma dor nas entranhas, algo inexplicável, porque ele sente a sua dor. Nada toca em você, nada toca em um filho, em uma filha de Deus, sem primeiro tocar em Jesus. Nada machuca um filho e uma filha de Deus, sem que primeiro machuque a Jesus. Jesus sabe a angústia que você está sofrendo. Jesus sabe os medos que você está enfrentando. Jesus sabe as contas que você tem que pagar e você não sabe como e onde que você vai arrumar esse dinheiro. Jesus sabe essa doença que você está enfrentando e você não sabe mais a que médico recorrer, a que situação, a que ponto chegou. Jesus sabe, conhece os seus planos, conhece os seus sonhos. Jesus sabe como está o seu filho, como está a sua filha. Jesus tem visto as suas noites e noites em claro, sem dormir, as suas lágrimas no travesseiro. Jesus tem visto e ele tem sentido por você a mesma coisa que ele sentiu por essa mãe. Essa dor nas entranhas, esse anelo na alma. Porque ele sente a sua dor. Ele sofre junto com você. E queridos, olha que coisa maravilhosa. Jesus manda que eles parem. E naquele exato momento, Jesus fala para aquele garoto. Acompanhem junto comigo aqui em Lucas capítulo 7. Olha o que diz aqui. Lucas 7, verso 14. Jesus chegando, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, olha o que Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Jesus ordenou para aquele jovem, levanta-se. A própria vida disse, levanta-se, e tornou a dar vida àquele jovem. Aquele que é a própria vida. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse que teve o poder para ressuscitar esse jovem e para devolver de volta a sua mãe, devolvendo para ela os sonhos, devolvendo para ela de volta a dignidade, devolvendo para ela de volta o seu respeito na sociedade. Jesus devolveu para aquela mulher a vida para ela e salvou tanto aquele jovem como aquela mulher.
Querido, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema, querido? O que você está passando? O que você está sofrendo? Por acaso existe alguma coisa nessa vida que Jesus não possa fazer por você? Ah, querido, não existe. Não importa o quão baixo você caiu. Não importa o quão longe você foi. Não importa qual tenha sido o seu problema. Se você sofre por algum vício, se você tem sido açoitado por pensamentos, por tentações, por tendências que você não consegue controlar e por provações que você jamais imaginaria, saiba que Jesus Cristo, assim como ressuscitou o filho dessa viúva, ele pode ressuscitar os teus sonhos, ele pode ressuscitar a tua força, o teu vigor, a tua mente, te dar uma mente vívida, te dar poder de decisão, poder de escolha, para fazer as escolhas certas na vida, para caminhar pelos passos corretos de Jesus. Querido, querida, deixa Jesus controlar, guiar e conduzir a tua vida. E você vai ver que muito em breve tudo isso vai passar. Essa fase que você está vivendo, esses problemas que você está enfrentando, essas lutas, tudo isso vai passar. Esse momento que o nosso mundo está vivendo, essa pandemia, tudo isso vai passar. Agora, o mais importante é o que você vai aprender e com quem você vai estar. De que forma você vai estar quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar. Você vai estar mais perto de Jesus? Você vai estar mais perto do Senhor? Então, querido, querida, ouça a voz do Senhor Jesus falando com você nessa noite, dizendo: filho, creia em mim. Como ele disse uma vez para um outro pai que estava com um filho endemoniado, ele disse: não temas, crê somente. É somente disso que nós precisamos. Somente disso que você precisa. Não temas, crê somente. Nós da igreja aqui da Baixa do Petróleo desejamos a todas as vocês mamães um feliz Dia das Mães. Nós somos gratos a Deus por ter mães tão lindas, tão maravilhosas como vocês aqui na igreja, tá bom? E você também que não é da igreja, mas que acompanha aqui pelo canal as programações da igreja. Você, mamãe, Deus abençoe você, onde quer que você esteja, tá bom? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos e os seus projetos. E esse é o nosso desejo, essas são as nossas súplicas a Deus, que você possa sentir realmente o desejo no coração de estar cada dia mais pertinho de Jesus, tá bom? Que Deus nos abençoe.